Estamos de volta com a nossa roda de entrevista desta terça-feira, 15 de abril. Estamos conversando com o padre Everson de Faria Melo. Vânia Savioli. Aproveitando o raciocínio do primeiro bloco, padre, a gente sabe que a quaresma ela está em cima de um tripé, que seria a penitência, a oração e a caridade. Dentro dessa reflexão que o senhor fez no bloco anterior, de que é preciso oxigenar, vamos dizer assim, essa prática, como é que a gente poderia, qual é a proposta da Igreja para que a penitência, a oração e a caridade sejam retomadas plenamente, de conformidade com esse novo público, essa juventude, aquelas pessoas que estão na Igreja Católica e que gostariam também de se aconchegar a ela? Olha, só lembrando que essa proposta não é da Igreja. Essa proposta é de Jesus Cristo. Ele que apresenta esse tripé, justamente dizendo simbolicamente a prática do jejum, que eu acho muito importante, o jejum numa dimensão de autocontrole. E eu acho também muito importante que a nossa sociedade, eu não vou dizer os jovens, as crianças, a sociedade perdeu o sentido do limite. Isso nós estamos vendo, infelizmente, uma juventude aí que está sem um comportamento digno, porque perdeu-se a dimensão do certo e o errado. E eu acho que a proposta de Jesus, quando diz o jejum, é justamente para nós termos aquilo que antigamente se falava, a vida ascética. Né? Mas a gente percebe que isso também, eu digo, volta a uma consciência. Né? Depois, a prática da caridade. Né? Quando Jesus coloca como símbolo a esmola. E uma prática de caridade por amor, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. E não uma prática de caridade para que eu seja visto, né? E principalmente agora, esse ano nós estamos no ano eleitoral, há muita prática de caridade esperando o retorno do voto. Né? E, infelizmente, e depois a outra prática, que é justamente a oração. Não a oração de repetir palavras, porque aí o próprio Jesus vai dizer, quando vocês for rezar, não sejam como os pagãos, que falam, mas não têm um contato com Deus. Então, eu acho que esse tripé apresentado por Jesus e assumido pela Igreja como um caminho de realização pessoal, porque isso eu acho que é importante. Nós precisamos saber que a Igreja não tem uma proposta de práticas por práticas, mas que nós sejamos realizados como pessoas humanas e como filhos e filhas de Deus. E o senhor acha também, padre Everson, que era necessário que o fiel da Igreja Católica ele se reencontrasse com esses princípios maiores? Que a gente vê, às vezes até a gente vê uma igreja cheia, mas nem todo mundo está ali concentrado, contrito, que na verdade é um ato de contrição, como o próprio ato de contrição que existe. Qual que é o entendimento que o senhor tem dessa postura da sociedade hoje? A hora que você coloca assim a igreja, né? Eu acho que não, eu acho que todas as pessoas, e eu acho que também isso é um trabalho de vida, que nós devemos nos amadurecer. E todos nós fazemos uma experiência. Hoje não sou o que eu era há 10 anos atrás. A Vânia Savioli trabalhou comigo na Rádio Difusora. Nós éramos diferentes, ela era diferente, você era diferente, né? Então, a Márcia, todos nós somos diferentes. E eu acho que a proposta de Jesus é que nós cresçamos. Por isso ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Essa plenitude de vida, então a proposta que é da quaresma é que nós, vamos dizer, tenhamos sempre em mente esse ideal. Eu preciso ser. A missão da igreja, num momento específico como esse, que nós chamamos de Semana Maior, que é a Semana Santa, é nesse sentido também de resgatar esses valores maiores, padre? Sem dúvida. E, aliás, quando o Papa, o Beato João Paulo II, fez um apelo para que não apenas a quaresma tivesse esse enfoque de penitência, mas todas as sextas-feiras do ano. Porque
eu acho que o sentido da quaresma devia ser um sentido de todos os dias da nossa vida, porque nós não somos pessoas que temos gavetas. Então agora eu vou abrir minha gaveta da quaresma, então eu vou fazer isso. Eu sou um todo. Então eu acho que a proposta mesmo que a igreja, e eu acho que aí a igreja está sendo fiel, e graças a Deus que na sua simplicidade o Papa Francisco está erguendo mesmo alguns valores que são de fundamental importância, e eu acho que então é uma proposta. Agora, não nos esqueçamos, a proposta ela é aceita ou não aceita? Como Jesus Cristo foi aceito e não foi aceito. Padre Everson, o senhor falou inicialmente sobre essa questão da juventude estar um pouco afastada, de ter perdido alguns valores. O que falta para conscientizar sobre a importância do período quaresmal? Você como na Casa da Juventude, né, Márcia? Eu acho que é bonito. E você sabe melhor do que eu a realidade da nossa juventude. E quando eu trabalhei nas missões, eu fazia questão de sempre pedir para eu trabalhar com a juventude. Na época eu era padre novo, né? Foi meus primeiros anos de padre, e eu me imaginava sempre diante um grupo de jovens, sempre como um grupo sendo massacrado, um grupo sendo exprimido pela sociedade. Eu acho que a nossa juventude ela é vítima. Quando nós falamos, né? E aliás, quando a gente vê algumas análises, aliás, quando eu estava vindo para cá, estava ouvindo um professor falando a maior parte dos nossos presidiários são jovens. Mas por que estão lá? Por que os jovens estão na prostituição, no mundo das drogas? Por quê? É que é uma sociedade que está jogando esses jovens para essa situação. Então, de fato, eu acho que não apenas a igreja, toda a sociedade devia ouvir aquela pergunta que a igreja no Brasil se fez há 2 anos atrás, se não me engano. Você lembra? Ó jovem, onde tu estás? Lembra na campanha da fraternidade sobre a juventude? Ó jovem, onde tu estás? Eu acho que é missão da igreja, sim, descobrir onde o jovem está e dar para ele, para o jovem, uma proposta de realização de felicidade. O senhor mencionou aí agora a campanha da fraternidade, e eu volto ao tema deste ano, que é também muito importante, que é o tráfico de pessoas, né? A expectativa da igreja é que isso conscientize mais no sentido assim preventivo, defensivo. As pessoas não se exporem tanto e evitar esse tipo de situação que constrange profundamente todo mundo. Sem dúvida. E só lembrando que também isso não é algo novo, né? A situação de tráfico não é novo, mas a hora que... Reinaldo, eu morei em Brasília há mais de 30 anos atrás, eu era pároco lá numa paróquia, e um dia chegou, na época, era ainda na época da assim dita Revolução, o presidente era o Figueiredo, mas até um general estava estarrecido, porque lá em Brasília foi descoberta uma gangue, não tem outro nome, que eles já tinham constatado 16 sequestros de criança, mas o pior, para exportar órgãos. Matava-se as crianças para tirar os órgãos. Quer dizer, onde é que nós estamos? Qual é o valor da vida? Eu acho que a campanha da fraternidade esse ano é justamente um convite muito sério para nós olharmos a pessoa humana na sua dignidade, de cidadão, de cidadã. E para nós que temos fé, olharmos a pessoa como filho e filha de Deus. E lembrando, eu acho que nessa campanha de fraternidade me leva muito a refletir sobre aquela palavra de Jesus: tudo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo.
Márcia? Eu queria só, aproveitando o tema da campanha da fraternidade, é uma proposta da CNBB que eu acredito que vem de encontro àquela prática da caridade durante o período quaresmal, mas a campanha da fraternidade, ela já foi uma campanha que era encampada por meios de comunicações diversos, e a gente via nas TVs, nos rádios, a chamada, a discussão, e hoje parece que ela ficou limitada ao seio da Igreja Católica. E sempre temas muito propositivos, ousados, polêmicos às vezes, mas que realmente convidam a uma busca de respostas para aqueles temas colocados. O senhor acha que a campanha da fraternidade precisa de um novo fôlego, ou o senhor acha que falta mais comprometimento da sociedade de modo geral com esses temas que extrapolam mesmo os limites da Igreja Católica, porque são pertinentes a toda a sociedade? Você lembrou agora há pouco, Vânia, que eu trabalhei em meios de comunicação, e quando eu trabalhava em meios de comunicação, nós trabalhamos junto com a CNBB na campanha da fraternidade. E naquela época, já uns 20 anos atrás, lá na CNBB foi feita uma reflexão, justamente isso, uma revitalização da campanha da fraternidade. E depois também aproveita-se o tempo da quaresma para a campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade não pode ser só no tempo da quaresma, porque é uma proposta de uma reflexão para o ano. E eu concordo plenamente, são temas, são situações super importantes. Só olhar alguns temas desses últimos anos, de suma importância, que deviam ser aprofundados e que deviam levar a sociedade a não apenas uma reflexão, mas a uma mudança, a partir uma mudança de normas e leis, né, nos nossos representantes, na Câmara, no Senado, nas assembleias. A campanha da fraternidade, ou melhor, a reflexão sobre aquele tema proposto para a campanha da fraternidade, devia se levar mesmo a uma mudança de estrutura social. O Padre Everson, nós vamos agora para o nosso segundo bloco comercial. A gente volta já com roda de entrevista, que está conversando hoje com o Padre Everson de Faria Mello.